Cima gravando? Agora tá. Projeto aprovar, aula número 1 com o professor Diniz, aula sobre os É, sinais, com base em questões, beleza? Diniz, pode ficar à vontade aí. e, bora, gente, bom dia. É, menos de 2 semanas para a prova, todo mundo animado, todo mundo ansioso, todo mundo já está aqui careca de saber os sinais, né? Teve aula essa semana do Prospera, eu sei que está todo mundo afiado já. Então hoje eu trouxe umas questões um pouco mais puxadas, para caso a decap vir pesando a mão, a gente não deslizar no que ela for passar, né? Aí o que todo mundo já sabe, né, que é a internação, a semi-liberdade, que são medidas que têm avaliação no máximo a cada 6 meses, a liberdade assistida, que é medida que tem no mínimo 6 meses. Isso aí todo mundo já sabe, todo mundo já viu, todo mundo já está careca de saber, né? Então hoje eu trouxe umas questões um pouco mais puxadas e de estudo de casos também. Caso o EDCAP encontrando um caso e que quiser que a gente analise em cima desses objetivos, aí eu trouxe umas questões em cima disso. Beleza? Todo mundo acordado? Todo mundo me ouvindo bem? Podemos começar? Eu trouxe 15 questões. Aí vamos fazer um 15 de 15, né? Vamos ver quem acerta tudo. Vou abrir aqui. Vamos lá. Aí eu vou fazer as questões aqui. Aí, quando a gente for fazer, eu vou pegar a lei do ginásio para explicar algumas coisas, enquanto a gente vai fazer um estudo reverso, né, em cima das questões. Vamos lá. Questão 1, vou dar aí um minutinho para vocês fazerem. Aí pode jogar a resposta no chat. Bom dia, Fabiane. Tá dando para ver a tela certinho, né? Tá dando para ler. Bom dia. David falou que é a letra A. Dá só uns 30 segundos a mais nessa daí. Beleza? Tranquilo. O pessoal tá entrando também. A Luana falou que é C. Aí falou que é B. Tá bem dividido os gabaritos, né? A maioria tá falando que é B. Vamos lá. Vamos corrigir. Primeira coisa, domingo, daqui, sem ser esse domingo próximo, é a nossa prova. A nossa banca é a banca IDCAP. Aí hoje eu trouxe aqui as questões da banca IDENIS. Sim, foi eu que fiz. É, aí vamos lá.
Questão número 1. De acordo com o artigo 1º da Lei do SINASE. Vamos lá. Primeiro tópico. Questão padrão e DECAF, né, esses números romanos. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, regulamenta a execução da medida destinada a crianças e adolescentes que pratiquem ato infracional? Não, essa afirmativa está errada. O SINASE, ele regulamenta as medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas só podem ser aplicadas para adolescentes, não podem ser aplicadas para as crianças. Medidas socioeducativas só a partir de 12 anos. Essa afirmativa está errada. 2. Entende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolve a execução da medida socioeducativa e medidas protetivas? Não. O SINASE só regula as medidas socioeducativas, apenas as socioeducativas. Medidas protetivas, ele não regula. É assim, o ECA, ele prevê os crimes, prevê as medidas socioeducativas. Aí o SINASE vem e regulamenta essas medidas para o sistema nacional. Então, ele regulamenta as medidas socioeducativas, e medidas socioeducativas são aplicadas para adolescentes. Medidas protetivas podem ser aplicadas tanto para adolescente quanto para criança. O SINASE só regulamenta as medidas socioeducativas, beleza? Então, por isso que essa afirmativa também está errada. Exatamente, Caio. É melhor errar agora do que na prova. Isso aqui é bem a cara da DCAP mesmo. Colocar que SINASE é para crianças também. Mas não. SINASE só regulamenta medida socioeducativa. Só regulamenta medidas para adolescente. Então, por eliminação, ficou só a terceira, né? Então, gabarito letra C. Entende-se por medidas socioeducativas as previstas na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Verdade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê as medidas educativas e vem o SINASE e regulamenta elas. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Passa para a próxima. Aí, vou fazer essa segunda aqui, aí eu de lei para ler e mostrar onde está isso. Vocês terem uns exemplos melhores. Aí, a questão 2, Banca e Denise também. O Wallace falou que é B. Só um minutinho, gente. Vai fazer isso só um minutinho.
Voltei. Voltei. E o mouse tinha parado aqui. Vamos lá. A maioria foi de B? Vamos lá. Vamos lá. Entende-se por medidas socioeducativas previstas no 122 da lei. Primeira, a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível, incentivando sua reparação? Sim, tá certo. Só um minutinho que meu mouse parou aqui. Gente, mas eu vou logo avisando que o gabarito é a letra B mesmo. A primeira afirmativa está certa. A segunda, a integração social do adolescente e a garantia dos seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento do plano individual de atendimento. Correto. Certo também. 3, a, a, a desaprovação da conduta infracional, efetivando a disposição de sentença como parâmetro máximo para a privação de liberdade do adolescente, observando o limite previsto na lei complementar. Não, é previsto em lei. Esse complementar aí deixou a questão errada. Beleza? Só um minutinho que o meu mouse parou aqui, eu só quero consertar aqui para ver se para logo. Ô, caramba, outra vez. Vitor, acho que eu vou ter que dar uma reiniciada no computador aqui, porque meu mouse parou e não tá rodando. Espera só uns 5 minutinhos aí, eu já volto. Aí depois eu começo a gravação. 5 minutinhos. Não, foi. Voltou. Aí eu vou continuar. Aí voltou, certinho. Aí. 3. É, Caio foi de B, Camila foi de C, a banca e Denise também. Gabarito C e D, né? Tá bem dividido. Vamos lá. Questão 3. Parte 1. Entende-se por entidade de atendimento a organização e o funcionamento por unidade das condições necessárias para o cumprimento das medidas educativas. Isso aqui está certo? Vou deixar aqui. Em stand-by. Parte 2. Entende-se por unidade a base física necessária para a organização e o funcionamento do programa de atendimento. Isso aqui está certo. A 2 está certa, porque unidade, quando você vê unidade, você vai remeter unidade à base fixa. Unidade, base fixa. Unidade, base fixa. E a banca ela vai tentar fazer isso, trocar os conceitos.
unidade, você vai lembrar de base física. Isso aqui dá certo. Então aqui a gente elimina a primeira. Parte 3. Entende-se por programa de atendimento a pessoa jurídica de direito público ou privado que instala-se e mantém unidade de recursos humanos e matérias necessárias para o desenvolvimento do programa de atendimento. Vamos lá. O que a banca fez aqui? Eles inverteram esses conceitos aqui, esses dois conceitos. O gabarito é a letra C, só 2 apenas está certo. Inverteram esses dois aqui, ó. Aqui em cima é programa de atendimento e aqui embaixo é a entidade de atendimento. Programa de atendimento, a organização e o funcionamento por unidade. E a entidade de atendimento é a pessoa jurídica de direito público ou privado. Beleza? Gabarito letra C. Aí vou vir aqui um pouco para a letra de lei agora. Vou mostrar para vocês onde está tudo isso, da onde eu tirei. Vamos lá. Aqui é a lei do SINASE. Essa lei institui o Sistema Nacional de Dimensão do SINASE e regulamenta a execução de medidas destinadas a adolescentes que pratiquem atos infracionais. Destina-se a adolescentes que pratiquem ato infracional, não a criança. Criança não pratica ato infracional. Entende-se como SINASE o conjunto de ordenados princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo nele, por adesão ao sistema estadual, digital, bem como a todos os planos políticos e programas específicos de atendimento do adolescente em conflito com a lei. Adolescente, não tem criança. Beleza? Entende-se como medida socioeducativa as previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, as quais têm os objetivos. Acho que tem uma questão sobre isso aqui, peraí. Não tem, não. Vou deixar aqui. Da onde eu tirei essa parte aqui, ó. Entende-se por programa de atendimento a organização e o funcionamento da unidade, ó. Unidade das condições necessárias para o cumprimento da medida socioeducativa. Entende-se por unidade base, a base física. Entende-se por entidade de atendimento, a pessoa jurídica. E programa de atendimento, a organização e funcionamento por unidade das condições necessárias ao conjunto de medidas socioeducativas. Exatamente, Cristiano. Cristiano falou, comete ato infracional, porém recebe medida protetiva. Exatamente. A criança não comete, não cumpre medida socioeducativa. Aí eles perguntam, a medida de proteção, quem aplica a medida de proteção? Alguém sabe? O juiz da vara da infância e juventude. Olha, o juiz da vara da infância e juventude, o município, o ECA, o conselho tutelar. Vamos lá. Quem aplica a medida socioeducativa é só o juiz. Só o juiz pode dar a canetada e falar, cumpre tal medida socioeducativa. Medida socioeducativa apenas o juiz. Já a medida protetiva, tanto o juiz quanto o conselho tutelar aplicam a medida protetiva. Beleza? O conselho tutelar só pode aplicar a medida protetiva. Já a medida socioeducativa é apenas o juiz. Se eu segurar essa tela aqui. Mas essa lei aqui, gente, só escrever SINASE no Google, é o primeiro link. Aí já vai vir essa tela aqui do Planalto. Beleza? Vamos lá para a terceira questão. Quarta questão agora. A maioria está de B. Vamos lá. De acordo com o artigo 7 e 8º do SINASE, a SINASE está correta. O Plano Nacional de Atendimento Educativo deve prometer metas de direitos para período de 5 anos, podendo ser avaliada a cada biênio. Vamos lá. 4.
Artigo 3 e 8. 7 e 8. Artigo 7. Os planos de intervenção educativa deverá incluir a gestão da situação do cenário, as diretrizes, objetivos, as metas, as prioridades e as formas de financiamento, gestão, de ação, de atendimento para os 10 anos seguintes. 10 anos seguintes. A questão está falando 5 anos. Errado, 10 anos seguintes. B. Os estados e municípios têm um prazo de 360 dias a partir da aprovação do Plano Nacional para elaborar seus respectivos planos docentes. Vamos lá. Aqui. Segundo, os estados, Distrito Federal e município deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento Educativo, elaborar os seus planos docentes, correspondente em até 360 dias a partir da aprovação do Plano Nacional. Correto? Gabarito da B. Repetir a correção A? A correção A, essa questão está aqui baseada no artigo 7º e 8º. Aí eu venho aqui na lei do SINASE, artigo 7. Primeiro, o plano do que se trata, a lei deverá incluir o diagnóstico da situação do SINASE, as diretrizes, os objetivos e as metas, as prioridades e as formas de financiamento de gestão das ações de atendimento para os próximos 10 anos seguintes, em sintonia com os princípios elencados na Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? A 3, a C. As normas nacionais de referências para o atendimento educativo deverão ser separadamente do Plano Nacional, não podendo constar como anexo. Não, pode constar em anexo. Acho que muito mais a tua questão. D. Os planos de atendimento educativo tratam exclusivamente da execução de medidas de internação de semi-liberdade? Não. Vamos lá. O SINASE, ele regulamenta as 5 medidas socioeducativas. Só existem 5 medidas socioeducativas. Que é o mnemônico é o lápis. O, obrigação de reparar o dano. L, liberdade assistida. A, advertência. P, prestação de disponibilidade. I, internação. E o S, semi-liberdade. Perdão, são 6. São 6 medidas socioeducativas. Só regulamentos são 6. Beleza? Tá dando para acompanhar? Sim. Cristiano foi de A, Arthur foi de A, Wallace foi de A, Magno de A, né? Vamos lá. Com base no artigo 19. Instituto SINASE é criado o Sistema Nacional de Acompanhamento de Atendimento Socioeducativo, com os seguintes objetivos. Contribuir para a organização em rede de atendimento socioeducativo. Vamos lá. Artigo 19. Aí vem aqui. Artigo 19. Aí estão aqui os 4 objetivos da entidade do Sistema Nacional de Avaliação. Tá aqui os 4. Que é, inclusive, são os 4 que estão aqui. Os 4 estão corretos. Contribuir para a organização de rede de atendimento socioeducativo, assegurar o conhecimento rigoroso sobre as ações de atendimento socioeducativo e os seus resultados, promover a melhoria da qualidade de gestão de atendimento socioeducativo, disponibilizar informação sobre atendimento socioeducativo. Tudo certo. Esses são os 4 objetivos do Plano Nacional do SINASE. E, por uma curiosidade, eu estava analisando as questões da banca, e o último concurso de socioeducativo, que foi o de Sergipe, a maioria das questões que eram assim, ó, a maioria, assim, acho que tinha umas 6, acho que 4, todas estavam certas, todas. Então, se você tiver alguma dúvida, tá certo ou tá errado, é válido colocar que é certo.
Não estou falando que estará certo, mas pelo histórico da banca, em regra, ela deixa tudo certo, beleza? Mas, né, tem sempre analisar que pode mudar alguma coisa, assim como na prova da Polícia Penal mudou muita coisa, essa prova também pode mudar. Mas caso tenha alguma dúvida se um ponto está certo ou está errado, é válido, se for chutar, chuta que está certo, beleza? 6. Caio foi de D, marido de D, mas vocês estão fera já, né? Vamos lá. Em relação aos princípios que regem a execução da medida socioeducativa, a saída correta, a correta. Em relação aos princípios da igualdade, não é adequado tratar, fazer um tratamento individualizado. Tá errado. Tem que tratar individualmente um adolescente. Não pode nem por punições coletivas. Por todas as punições, todos os tratamentos têm que ser individuais. B. Em relação aos princípios da excepcionalidade, da intervenção judicial e da imposição de medidas, meios de heterocomposição, conflitos são favoráveis? Não. Heterocomposição, não. Aqui tá, o correto aqui seria meios de autocomposição. Autocomposição. Ou seja, a própria família ali se autocompor. A heterocomposição seria como se fosse a separação dos conflitos, separar a criança dali. Entendeu? Mas a palavra correta que estaria aqui seria autocomposição. C. O princípio da proporcionalidade estabelece a prioridade no atendimento às vítimas dos atos personais. Proporcionalidade? Não. Proporcionalidade é o princípio que o adolescente tem que ser punido, tem que ser educado na medida do seu ato profissional e das suas peculiaridades. Esse é o princípio da proporcionalidade. Não é esse elencado aqui, não. Letra D, a resposta. Princípio da brevidade, da medida e a resposta do ato cometido, implicando um caráter limitador na intervenção. Correto. Alguma dúvida? Estudo de casa agora, hein? Essa aqui é chatinha. Deixar um minutinho aqui, aí depois eu vou baixar a tela. Eu vou abaixar um pouquinho aqui.
Aí Caio foi de A, Camila foi de D. Vamos lá. Alguns são de C, outros são de A, outros são de D. Vamos lá. Josué, adolescente nascido dia 15 de julho de 2008. Iniciou o cumprimento da medida socioeducativa de internação em 1º de 7 de 2024, quando tinha 16 anos de idade, em razão da prática do ato profissional análogo ao crime de majorante. Durante a execução da medida, quando estava próximo a completar 1 ano de internação, Josué praticou um novo ato profissional. Importante. Novo ato profissional análogo à tentativa de homicídio contra um agente socioeducativo, dentro da unidade, sendo-lhe aplicada uma segunda medida de internação em sentença proferida no dia 1º de 7 de 2025. Vamos lá. Eu já vou explicando aqui, que vai ser mais rápido, mais intuitivo. Vamos lá. O adolescente Josué, ele foi internado no dia 1º de 7 de 2024, beleza? Então, a internação tem prazo máximo de 3 anos. Aí, durante a internação dele, ele cometeu um novo ato profissional lá dentro. Tentou matar um agente socioeducativo. Qual é a regra? A regra é, as medidas, elas não reiniciam. A regra é essa, as medidas não reiniciam. Só há um caso de exceção, que é esse caso aqui. Que quando o adolescente, por exemplo, está cumprindo uma medida socioeducativa, no caso de Josué, está cumprindo uma medida socioeducativa de 3 anos na internação, está 1 ano internado e praticou um novo ato lá dentro. Em especial, esse ato aqui é com violência ou grave ameaça. Atos com violência ou grave ameaça, o adolescente fica internado em regra. Nesse caso aqui, que se ele está cumprindo uma medida socioeducativa e comete um novo ato infracional lá dentro, nesse caso, é o único caso que pode reiniciar. As medidas são unificadas e são reiniciadas, beleza? Então, ele cometeu esse novo ato aqui de tentativa de homicídio. Então, o que vai acontecer? Esse 1 ano que ele cumpriu vai ser meio que absolvido e ele vai reiniciar o prazo. Vai começar a contar 3 anos novamente, porque ele cometeu um novo ato infracional lá dentro, beleza? Aí vamos continuar a questão. Posteriormente, em 1 de 1 de 2026, sobreveio uma nova sentença referente a ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, praticado em janeiro de 2024. Ou seja, em janeiro de 2024, ele não estava internado ainda. Ele foi internado no dia 1º do 7. Então, em janeiro de 2024, ele não estava internado ainda. Então, em janeiro, ele cometeu um tráfico de drogas. E dia 1º do 7, ele foi a roubo majorado. Então, 1º do 7, ele estava solto. Foi a primeira coisa que ele fez, foi o tráfico de drogas. Aí depois, no final do ano, no mês 7, ele roubou. Ele foi internado por conta disso. Enquanto ele estava internado, veio essa sentença aqui do tráfico de drogas. O que acontece com esse tráfico de drogas aqui? Ele é absolvido. Por quê? Porque não pode reiniciar uma medida se o adolescente fez um ato infracional antes da medida que ele já está cumprindo, em regra, não reinicia. O que pode acontecer é essas medidas ser unificadas e ser ampliada. Por exemplo, se ele fosse se ele fosse ficar 2 anos de internação, aí sobreveio essa nova sentença aqui do tráfico de drogas, em vez de ele ficar 2 anos, ele fica 3 de internação. Mas não reinicia, porque esse ato aqui foi antes dele começar a medida. Os atos só reiniciam quando ele está internado, está numa medida socioeducativa e comete lá dentro um outro ato infracional a crime. Esse é o único caso que reinicia. Por isso,
O gabarito é a letra A. As três medidas associativas de interação devem ser unificadas. Essa aqui é a palavra-chave, ó. Sempre que você vê uma questão assim, tem que ter essa palavra aqui, ó. Unificados. Tem que ter. As três medidas devem ser unificadas, com recontagem do prazo máximo legal de até 3 anos, a partir da data da sentença, referindo ao ato infracional análogo ao tentativo de homicídio. Ou seja, esse ato aqui, ó, dia 1º de 7 de 2005, que é esse aqui, esse aqui é 2005, de modo que a medida de interação só poderá ser cumprida no máximo até 1º de 7 de 2028. Beleza? Diniz? Desculpa, esse ato aqui, ó. É o que eu falo, Gilmara, né? Não, Fabiane. Fabiana. Deixa eu te perguntar. Você disse que o ato infracional praticado, o 33, o embaixo, ele implica uma ampliação de tempo de medida socioeducativa, ele sendo unificado? E, por exemplo, ele está cumprindo aqui há um ano isso aqui. Ele pegou 3 anos de interação. Aí sobreveio o novo ato, que é esse aqui de tráfico de drogas. Essa Sim. medida, ele não pode ser reiniciado, ele não pode estar ali um ano de internação, ser reiniciado porque veio uma nova sentença. Não pode. A única maneira que reinicia é quando ele comete um novo ato profissional cometendo a medida. Não, isso eu entendi. Isso eu entendi. Aí, por exemplo, isso aqui é unificado, porque é unificado, unifica tudo e faz uma proporcionalidade. Por exemplo, se ele ia ficar 2 anos, aí ele fica 3. Ele demora mais a progredir, entendeu? Aí por isso que a questão fala que ele só pode ficar na internação até dia 1º de 7 de 2028. Por quê? Porque 1º de 7 de 2005 foi a sentença dele do homicídio contra o vício associativo. Então, aqui somando 3 anos, dá essa data aqui, ó, que é a resposta. A questão tenta te confundir com essa data aqui, ó. Que tem, se não me engano, tem uma resposta aqui, ó, com essa data. 2024, 2025, 2026, 2007. Que é o caso da questão C, 2007. Mas não. A última sentença aqui que reiniciou o prazo dele foi essa aqui do agente associativo, que ele tentou matar o agente associativo. Foi no dia 1 de 7 de 2005. Aí, nesse caso aqui, que ele cometeu o ato infracional durante a medida associativa, aí sim vai reiniciar. E esse aqui, que foi o tráfico de drogas, que ele cometeu antes de ter iniciado a medida associativa, não vai reiniciar, não pode reiniciar. Sim, entendi. Obrigada. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Essa questão aqui é chatinha mesmo. Questão grande, assim, de estudo de caso, é a mais quente da prova, é mais hard de fazer, é mais difícil de fazer. Essa questão aqui, gente, se tiver uma questão dessa aqui na prova, é porque a prova tá difícil. Isso aqui não é uma questão fácil. Beleza? Mais uma dúvida? Deu para entender? Vamos para oitavo, então. Tem como tentar para a data e a unificação das medidas. Isso, tem que atentar para a data. Você tem que ver se ele cometeu um novo ato infracional durante a medida, tem que saber disso. A única maneira que reinicia é quando ele comete um ato infracional durante a medida. Você vai ver se esse ato infracional foi durante a medida. Se foi durante a medida, aí vai reiniciar. Qualquer outra hipótese não reinicia. Beleza? E a palavra unificada, essa palavra-chave, tem que estar no gabarito. A palavra unificada. Beleza? Questão 8 aí. Vamos lá. Maria tem de D. De acordo com o Sistema Nacional de Determinação Educativa, são competências específicas do município.
Gente, vai ter uma questão de competência na prova. Vai ter. Então, assim, mas é certo de ter. São 50 questões, é muita questão esse tema aqui é um tema muito forte de prova. Vamos lá. Colher informações sobre a organização e funcionamento de sistemas, entidades e programas de atendimento e oferecer subsídios para sua qualificação. Isso aqui é a União. A União que faz isso. Estabelecer diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos programas de atendimento, bem como saber as condições mínimas das estruturas físicas e recursos humanos e matérias dos programas de unidade destinados ao meio de medida socioeducativa, interação e semi-liberdade. União também. Instituir e manter programas de avaliação e sistemas, entidades e programas de atendimento. União também. A única que é aqui do município é essa aqui. Vamos lá. Como saber qual é município, qual é estado, qual é união? Se você pensa assim, é município, estado, união. A união é a que financia. A resposta é a letra D. D de dado. A letra D. Vamos. Editar novos comentários de organização e funcionamento dos programas Não me no referi que você sistema. disse que era União, não seria Estado, não, AB? Vai ser diretrizes gerais sobre. Não, é União. Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Aqui, ó. Cadê com competências? Competências, artigo 3º. Vamos lá, como compete a União. A União, ela financia, ela em regra, é que dá dinheiro, tanto para o Estado quanto para o município. A União é que está em cima, pensa assim: União, Estado e município. A União que está em cima é ela que tem mais dinheiro, é ela que financia tanto para o Estado quanto para o município. E a União também, ela não cria medida ela não cria medida socioeducativa, ela não cria programa de medida socioeducativa. Não cria. Quem cria é o Estado. Mas um macete aqui para vocês conseguirem matar as questões mais facilmente. União, você vai lembrar de política nacional, alguma coisa nacional, criar um sistema. Aí, por exemplo, esse aqui, Wallace, que você ficou em dúvida, a letra B, né? Estabelecer diretrizes gerais. A União estabelece diretrizes gerais, cadê? Estabelecer diretrizes sobre organização e funcionamento de unidade, aqui, ó. Estabelecer diretrizes sobre organização e funcionamento de unidade de programa de entendimento de normas e referências destinadas ao cumprimento de mediação educativa de interação, semi-liberdade. Ou seja, a União, ela cria essas diretrizes e os estados e municípios a complementam. Eu creio que você ficou em dúvida, Wallace, porque você vem aqui nas competências do Estado, aí tá aqui, ó. Então Acho que o Estado, ele executa, não é isso, ô aqui, ó. Diniz? A questão da internação? Isso. O Estado, ele executa as medidas de interação e semi-liberdade, as de meio Isso, fechado. E os municípios de meio aberto, que são a isso. semi-liberdade, a liberdade assistida e a prestação de serviço de comunidade. Aí o Wallace ficou em dúvida, porque isso aqui, ó, estabelecer diretrizes gerais. As gerais é o da União. Aí vem os estados e o município e as complementam. Cadê? Estados, editar normas complementares. Ou seja, a União ela criou as normas complementares e vem o estado e o município e edita essas normas. Beleza? Aí, editar normas complementares para organizações de funcionamento do sistema de atendimento do sistema municipal. Essa parte aqui, gente, é bom ler na lei seca mesmo para tentar pegar os pontos principais. Mas, por exemplo, União, você vai lembrar de plano nacional, tudo que é algo mais englobado à nação. Que a União é que tem mais dinheiro, é que quem contribui para a ação de rede, quem institui e mantém programa de avaliação do sistema de atendimento socioeducativo, financia, isso aí, financia com os demais entes federais, federal é algo da União. Já o Estado é que Estado formula e institui, coordena o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, respeitando diretrizes fixadas pela União, ó. Elabora o Plano Nacional Estadual de Atendimento Socioeducativo. Quando você vê plano estadual, semi-liberdade de internação, editar normas complementares, estabelecer com os municípios formas de colaboração de atendimento socioeducativo de meio aberto, ou seja, o Estado também contribui para o meio aberto,
em regra, quem cuida do meio aberto é o município, mas porém o Estado pode ajudar com renda, pode prestar o suporte, né? Aí vem aqui, por último, as competências do município, que é elaborar o plano municipal de atendimento em conformidade com o Plano Nacional de Perspectiva Estadual, Plano Nacional da União e o estadual do Estado. Ou seja, o município está embaixo, ele tem que seguir as normas tanto do Estado quanto da União. Beleza? Isso aqui, gente, é muito lei seca também. Tem os pontos principais, umas palavras-chave para você saber qual é qual, né? Meio aberto, meio fechado, plano nacional, plano estadual. Mas, porém, isso aqui é muito lei seca também, você saber qual é qual, é meio que uma decoreba também. Beleza? Então é bom vocês virem aqui no site do Planalto, só escrever Sinase no Google, você vem parar desse site aqui. É esse artigo 3º aqui das competências. Tá aqui, União, Estados e Municípios. Beleza? Alguma dúvida? Vamos lá, 9. 9 é estudo de caso também. A, a maioria está indo de A. Vamos ver. O município alfa, de pequeno porte, recusa-se a instituir programa de meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, alegando que a segurança pública é dever do Estado e que o orçamento municipal está comprometido com a saúde básica. Beleza? Diante disso, o Ministério Público ajuiza a ação civil pública com base na lei do SINASE e na jurisprudência do Tribunal Superior acerca da repartição de competências e do princípio de reserva do possível. A cidade nível F. Vamos lá. Compete aos municípios criar e manter programas de atendimento para a execução de medidas educativas de meio aberto, correto? Sendo esta uma competência material privativa, que não pode ser delegada integralmente aos estados, embora seja admitido cofinanciamento. Correto. Muito bonito. Tá certíssimo isso aqui. A alegação de reserva do possível é absoluta? Se fala absoluta, a gente já sabe que, em regra, nenhum direito é absoluto. Então, isso aqui se já pararia por aqui. Então, isso aqui já é falso. A reserva possível não é absoluta. E impede a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas municipais previstas no SINASE.
sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Nada. O não oferecimento de programa de meio aberto pelo município autoriza o juiz da infância a deixar de aplicar medidas socioeducativas aos adolescentes daqueles com marcos. Então, se não tem um programa de medida meio aberto, o adolescente vai acontecer o que com o adolescente? Isso aqui está errado também. O município tem que dispor um programa de medida de meio aberto, porque senão, ó, medida socioeducativa ao adolescente da crise com marco. Ou aplicar apenas medida de proteção em razão do princípio da nula fashion size. Está errado. O município tem que dispor programa de meio aberto. Não posso dar uma sentença menos proporcional a um adolescente por conta que o município não tem meio aberto. Tem que ter. Então, já que te matado a questão, né? É a letra A. Compete aos estados criar e manter programas de atendimento para a execução de medidas de socioeducativa de semi-liberdade e internação, havendo ainda o confinamento do sistema. Correto. Isso aqui é uma questão difícil, tá? Isso aqui é questão difícil, você é difícil, tá? Não é vocês matarem com facilidade, mas é uma questão difícil. Beleza? Alguma dúvida? Mais uma de estudo de caso. Sim, Cristiano, ele vai para o município mais próximo. Respeitando o princípio de que não pode ser isolado da família, porque ele tem que ter contato com a família, mas, em regra, ele vai para o município mais próximo. Mariano de B, vamos lá. O adolescente M, enquanto cumprir a medida de prestação de serviço à comunidade, aplicada pela Vara da Infância da Capital, Fato A, praticou um novo ato infracional de natureza grave, homicídio, na comarca do interior, Fato B. Ou seja, ele estava cumprindo a medida socioeducativa, prestação de serviço à comunidade, e cometeu um novo ato infracional, homicídio, na comarca do Fato B, sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de internação. Sobre o procedimento da unificação das medidas pelos SINAS. Letra A. O adolescente deverá cumprir primeiramente a medida de internação por ser mais grave e, após sua extinção ou progresso, deverá cumprir saldo remanescente da prestação de serviço à comunidade. Não. Vamos lá. Se ele estava cumprindo uma medida de prestação de serviço à comunidade, estava cumprindo, aí cometeu um novo ato infracional. Se ele cometeu um novo ato infracional mais grave, o homicídio aqui, a internação, absolve a prestação de serviço à comunidade. Ou seja, ele é absolvido pela prestação de serviço à comunidade, ele não precisa praticar mais, não precisa cumprir mais essa medida aqui, e vai cumprir só a internação. Porque o judiciário entende que a medida mais grave, a internação, absolve a medida mais leve. Beleza? Então, por isso, o gabarito é a letra B. A autoridade judiciária é competente para a execução, deverá unificar as medidas, a palavra-chave, ó, tem que ter, unificar as medidas, determinando o cumprimento da medida de internação, em razão de sua gravidade, a qual absorverá a medida de prestação de serviço à comunidade, extinguindo esta última, sendo vedado a somatória dos prazos que ultrapassam os limites gerais. Beleza? Letra C. O juiz deverá somar o tempo de prestação de serviço à comunidade, convertendo os dias ao tempo de internação, aplicando, em regra, o concurso material de Código Penal? Não. D. A unificação é vedada entre as medidas? Não, não é vedada. A unificação é a regra. Beleza? Alguma dúvida?
Emily foi de B, o Wallace foi de A, Emily ou não, A, A, A. Vamos lá. Questão 11. Classifica os itens a seguir em verdadeiro ou falso. E a garantia assegurada do adolescente com medida socioeducativa. É garantido ao adolescente casado que vive comprovadamente em união estável o direito de visita íntima no ambiente da unidade internacional, de internação. Respeitar as normas de segurança, correto. Adolescente tem direito à visita íntima se casado ou que vive em união estável, beleza? Lembra que a banca ela vai tentar te confundir colocando que somente casados têm direito. Mas então, comprovadamente união estável também tem direito. Segunda, o regime disciplinar da unidade pode prever como sanção para faltas graves a suspensão de direitos à visita familiar? Não, falso. Em regra, em nenhuma hipótese a suspensão da visita familiar, em regra. E tem uma exceção que é se for o melhor interesse da criança. Aí sim, mas isso é a exceção da exceção, mas em regra não tem. O princípio do melhor interesse, o princípio do melhor interesse da criança, gente, se você vê isso na prova, em regra estará certo. Porque, por exemplo, tem uma lei que fala que isso é melhor para o adolescente e tal, tal. Mas pelo princípio do direito do melhor interesse da criança, ela tipo que ignora tudo que está acontecendo e vai priorizar a criança. Então, por exemplo, se a lei fala isso, se a lei fala A, mas o princípio do melhor interesse da criança fala B, o que prevalece é o B. Então, se tiver melhor interesse da criança, princípio do melhor interesse da criança, em regra, vai tá certo. Beleza? Inclusive, o princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre o direito dos pais. Por exemplo, se o pai acha que isso é melhor para a criança, porém o princípio do melhor interesse da criança relativiza isso, fala que se o pai fala que A é melhor para a criança, mas o princípio fala que é B, prevalece o melhor interesse da criança. Beleza? Terceira, a medida de isolamento cautelar ou sancionatória não poderá exceder 5 anos. 5 anos não, 5 dias. É falso. Não existe esse prazo, gente. Não tem esse prazo de isolamento. O isolamento, o que acontece? O isolamento só pode acontecer em uma hipótese, que é para em caso de rebelião, ou que a criança está colocando em risco a própria vida dela, ou a vida de outros é, sócio-educandos, ou outros funcionários da medida socioeducativa, aí sim pode usar o isolamento. Mas no último caso, e pelo menor tempo possível, em caso de isolamento, tem que ser comunicado ao Ministério Público em até 24 horas. Então, isolamento é o último caso. Só nessa hipótese que pode ter isolamento. Em caso de perigo à própria vida ou à vida de terceiro. Beleza? Então, aqui já mata a questão, né? É a letra A. É vedado a aplicação de sanção disciplinar de isolamento em local insalubre ou inadequado. Verdade. Bem como a imposição de castigo físico ou coletivos. Verdade. Em regra, é vedado o isolamento. Apenas nessa hipótese que eu falei aí de perigo à própria vida ou à vida de terceiro, aí pode usar o isolamento pelo menor período possível, beleza? Então você vai falar, é proibido o isolamento? Tá errado. O que pode nessa hipótese aí, que é o que eu falei. Pelo menor tempo possível, comunicando ao Ministério Público em até 24 horas porque ele tem usado o isolamento. Beleza? 12.
A maioria tem de B, 12. Determinado adolescente com medida socioeducativa de internação apresenta surto psicótico grave e é diagnosticado com transtorno mental de superveniente, tornando inviável sua permanência em unidade socioeducativa convencional, conforme o artigo 64. Vamos lá ver o artigo 64 que fala lá? Embaixo. Artigo 64. O adolescente com medida socioeducativa que apresente indícios de transtorno mental, de deficiência mental ou associados deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar ou multissensorial. As competências, a composição e a atuação da equipe técnica que está se capta deverá seguir conjuntamente as normas de referência do SUS e dos sinais, na forma do regulamento. A avaliação do que se trata de caput subsidiará a elaboração de execução de terapia, a execução da terapêutica a se adotar, a qual será incluído no PIA do adolescente, prevalecendo-se, se necessário, ações voltadas à família. Beleza? Então, esse aqui, o surto psicótico, é uma causa de extinção da medida. Se o seu adolescente ele não está propício, não está com saúde para poder cumprir a medida socioeducativa, ter os benefícios da medida socioeducativa, que é a ressocialização do adolescente, se ele não consegue ter é, se ele não está em sã consciência para conseguir entender o caráter pedagógico da medida socioeducativa, ele não tem por que estar ali. Então a questão está falando sobre isso. Letra A. O juiz deve extinguir a medida socioeducativa e aplicar a medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, regida pelas normas do Código Penal. Por aqui seja matada. Então, não é a letra A. B. O juiz poderá suspender a execução da medida socioeducativa, correto? E determinar a internação do adolescente em instituição de saúde mental, correto? Hospital ou extra-hospital, pelo prazo necessário ao tratamento, devendo o tempo de tratamento ser computado para fins de cumprimento de medida socioeducativa, correto? Por exemplo, um adolescente está em internação. Aí o tempo que ele fica lá no hospital ou na instituição de saúde mental será computado. É como se ele estivesse cumprindo a medida socioeducativa. Beleza? Mas em casos que a equipe técnica avalie que essa situação dele é algo, é, uma doença incurável ou que demora um tempo maior para ter a sã consciência, aí a medida é extinta. Beleza? C. A medida socioeducativa deve ser convertida em tratamento ambulatorial, mantendo-se o adolescente na unidade de internação. Não. Em ala separada para garantir a segurança. Não, tá errado. D. A superveniência de doença mental interrompe a execução da medida. Correto. Selando pelo prazo máximo de 3 anos. E recomendará a ser contada após a alta médica. Não. Se ele teve alta médica, não volta a contar como se ele não tivesse feito nada. Beleza? Por isso, gabarito letra B. Alguma dúvida? Estão acompanhando? 13.
A maioria está indo de A. Aí, isso aqui, não sei se vocês lembram, mas na prova da Polícia Penal tinha uma questão assim, de por que esse modelo aí novo foi colocado pela EDCAP na última prova da Polícia Penal. Provavelmente vai ter uma questão assim na nossa prova também, de uma afirmativa, por quê, e uma segunda afirmativa. Beleza? É o novo modelo dela. É péssimo, mas, né, é o que a gente tem. É, o, o magistrado da execução, após receber relatório técnico multidisciplinar que sugere a manutenção da internação do adolescente P, decide manter a medida por mais de 6 meses. Por mais 6 meses. Fundamentando sua decisão exclusivamente na gravidade abstrata do ato infracional cometido, latrocínio, e na necessidade de retribuir à sociedade. Vamos lá. Tá errado. O magistrado, ele errou. Porque não pode ter a base, uma fundamentação de manter a medida socioeducativa do adolescente por decisão exclusivamente da gravidade abstrata e da necessidade de retribuição à sociedade. Não, tem que levar o caráter pedagógico. O IASES é caráter pedagógico. O IASES não é segurança pública. O IASES é caráter pedagógico. Até então, né? Tem projetos de lei que querem mudar isso, mas IASES é pedagógico. Beleza? Inclusive, falou de armas. Tanto arma de fogo quanto arma branca, falou em questão, se você viu arma, já está errado. Beleza? Tanto arma de fogo quanto arma branca. E outra coisa, só para descargo de consciência, que eu acho que vai vir a questão dessa da prova, em ECA, se, por exemplo, falar que dá um estudo de caso e falar que, por exemplo, um psicólogo, uma assistente social usou esse termo aqui, ó, o P, a primeira letra do nome do adolescente, para não identificá-lo. Tá errado. Não pode também, gente. Colocar a primeira letra assim para tentar é, manter o sigilo do adolescente. Não pode, tá errado. O ECA proíbe isso, tá? Então, se vier uma questão assim, falando que pode, não pode. Beleza? Vamos lá. Primeira assertiva. A decisão do magistrado é nula, pois a ausência de fundamento idôneo, por contrário, por contrariar o princípio da excepcionalidade e da autoridade das medidas justificativas. Tá certo? A decisão é nula porque tá fundamentando exclusivamente na gravidade abstrata do ato personal e na necessidade de retribuir a sociedade. Não está levando em consideração o caráter pedagógico, o quanto o adolescente foi ressocializado. Beleza? Então, a primeira afirmativa está certa. Por quê? Segunda afirmativa. De acordo com o SINASE e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Nacional de Justiça, a manutenção da medida de internação deve estar baseada em fatos concretos e de pareceres técnicos acerca da evolução do adolescente, especialmente quanto ao processo de ressocialização, não sendo suficiente, por si só, a gravidade do ato infracional pretérito para justificar a prorrogação da medida, caso os objetivos pedagógicos já tenham sido alcançados. Gabarito letra A. As duas são certas e a 2 justifica primeiro. Alguma dúvida? Penúltima questão. Sim, esse modelo de porquê é mais difícil mesmo, é chato mesmo.
a maioria indo de A. Vamos lá. Sobre a execução da medida socioeducativa e a lotação das unidades, classifico os itens abaixo. Primeira, é vedado ao Estado manter adolescente internado em unidade com ocupação superior à capacidade projetada. Correto. Em caso de superlotação, deve-se adotar o princípio dos números clausos, com liberação ou progressão do adolescente para meio aberto, a fim de possibilitar novas vagas, priorizando-se a gravidade do ato infracional. Correto, verdade. Qual é o princípio aqui? Por exemplo, se uma unidade pode ficar lá 40 adolescentes, pode ficar 40 adolescentes em uma unidade. Aí vem o 41, tá chegando o 41. Pode ficar todo mundo junto? Não, porque vai suprir o limite da medida da instituição. Se a instituição permite 40 adolescentes, só 40 adolescentes. Quando vier o 41, a gente tem que pegar lá o primeiro que está mais tempo, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro que está mais tempo, e progredir ele para clube meio aberto, o que for, para dar espaço desse adolescente novo que chegou, que é um caso grave, ser internado e liberar o que está mais tempo, com base na gravidade do seu ato e do quanto ele foi e do quanto ele foi socializado, enfim. Isso é critério da equipe técnica, beleza? Aí, isso é chamado de números clausos. Liberar o que está mais tempo e chegar aos novos, beleza? 2. Há impossibilidade de transferência imediata para unidades mais próximas da residência dos pais, gera a extinção automática da medida socioeducativa. No julgamento de habeas corpus coletivo, ocorrência em Ares e Espírito Santo, foi determinado a soltura de todos os adolescentes, em observância ao princípio por o mínimo. Vamos lá, vou explicar isso aqui. Essa aqui está falsa. Por quê? Se há impossibilidade de transferência imediata para a unidade mais próxima, a medida não é extinta automaticamente. Eles têm que dar um jeito, mas não pode extinguir uma medida por não ter vaga. Tem que usar o princípio do números clausos, liberar o adolescente para vir outros. Tem que fazer alguma coisa. Mas não pode extinguir a medida. O adolescente matou alguém, por exemplo. Matou alguém, tá lá, como cometeu um ato profissional análogo a homicídio. Matou alguém. Aí não tem vaga. Vai ser extinta a medida dele? Ele vai voltar para as ruas? Assim, não faz nem sentido isso. Então, por isso, tem que usar os números clausos ou qualquer outro meio para poder internar esse adolescente. Beleza? A transferência de adolescente para unidade localizada em outra unidade da federação é admitida, desde que haja autorização judicial e vaga disponível, tratando-se, contudo, de medida excepcional, por afetar o direito a convívio familiar e comunitário de origem. Vamos lá. Tá verdadeiro isso aqui também. Porque em regra, não pode, né? Tá aqui a exceção, é algo excepcional. Mas se tiver autorização judicial e permitir o convívio da família e da comunidade, em casos excepcionais, pode. Tem que priorizar o convívio familiar e comunitário. O adolescente está internado? Tá. Mas, independente disso, ele deve ter visita familiar, pode ter visita de amigos, de esposa, de cônjuge. Então, tem que respeitar isso. A medida socioeducativa, o caráter do IAS, não é um caráter punitivo. É punitivo também? É também. Mas, porém, acima disso, é um caráter pedagógico. Beleza? 4. É assegurado ao adolescente o direito de pressionar diretamente qualquer autoridade sobre irregularidades na entidade, sendo vedado a direção da unidade de censurar ou remeter correspondência. Tá certo. A título de curiosidade, o adolescente pode peticionar diretamente a qualquer autoridade. Beleza? Pode, tá certo. E essa autoridade tem que responder em quantos dias? Qual é o prazo? Alguém sabe? 15 dias. Nossa, acertou, 15 dias. O adolescente pode peticionar e tem que ser respondido em até 15 dias. Certíssimo. Última questão. O usuário adolescente de 16 anos foi apreendido pela prática de ato profissional. Análogo a crime de tráfico de drogas.
Vamos lá. A maioria tem de ser. Fechar com chave de ouro agora, hein? E essa questão é questão boa de prova, hein? Vamos lá. Jonas, adolescente de 16 anos, foi apreendido pela prática de ato infracional análogo a crime de tráfico de drogas. Durante a instrução processual, verificou-se que Jonas não empregou violência ou grave ameaça à pessoa. Ponto. Constatou-se ainda que ele já possui 2 sentenças anteriores, transitadas em julgada, pela prática exclusiva do mesmo ato infracional, ou seja, outros tráfico de drogas, tendo cumprido medida de meio aberto nas ocasiões anteriores. O Ministério Público pugnou pela aplicação de medidas socioeducativas de internação. Diante desse contexto, e considerando o disposto no ECA, assinar as afirmativas. Primeiro, essa questão é muito boa. A medida de internação não pode ser aplicada em caso de Jonas? E aí, pode ser aplicada ou não? A internação pode ser aplicada em caso de Jonas? Gente, pode ser aplicada a internação sim. Pode ser aplicado. Uma vez que o ato infracional não foi cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. E a reiteração exigida pela lei refere-se ao cumprimento de outras medidas de infrações graves. Vamos lá. A questão fala que não poderá ser instituída internação. Mas pode sim, gente. Essa afirmativa está certa. Tá certo, não, desculpa. Tá errado por conta disso aqui, ó. Não poderá. Então tá errado. Porque poderá sim. Porque por mais que o tráfico de drogas não seja um ato infracional que tenha violência ou grave ameaça à pessoa, a lei prevê que em casos reiterados de infrações graves, que é o caso aqui, que o tráfico de drogas é infração grave, aí sim pode internar. Com o conceito no qual o tráfico por si só não enquadra automaticamente para fins de interação compulsória pela via de reiteração. Se enquadra assim, gente. Se ele está no terceiro tráfico de drogas, ele pode ser internado sim. Por essa parte aqui, ó. Em regra, ele não é internado se não cometer um ato infracional análogo, um ato infracional com violência ou grave ameaça. Porém, se tiver reiteradas infrações graves, que é o caso do tráfico de drogas, aí sim pode ser internado. É reiterados. Reiterados é quanto? É quantos o número? Não, a lei não fala. Reiterados, sim, tem-se que é 2 ou mais. Mas a lei não fala o número, tá? Então a primeira tentativa aqui tá errada. Então, elimina A, elimina C. Caso Jonas descumpra reiteradamente e identificadamente a medida anterior imposta, poderá ser decretada internação ou sanção, cujo prazo não poderá exceder 3 meses. Correto. A internação ou sanção é utilizada quando, por exemplo, quando um adolescente está em medida de meio aberto, uma liberdade assistida, e não está cumprindo as suas obrigações. Tá há meses não cumprindo as suas obrigações que a lei determina. A lei pode sim aplicar uma internação sanção, mas primeiro tem que ouvir o Ministério Público e tem que ouvir o adolescente, tá? Tem que ouvir o Ministério Público e o adolescente, para poder tanto agravar uma pena, que é o caso dele sair da liberdade assistida e ir para uma internação sanção, tem que ouvir o adolescente e o Ministério Público, e também em caso de remissão. Por exemplo, se o Ministério Público ou o juiz for dar uma remissão, um perdão ao adolescente, o adolescente furtou um shampoo, por exemplo, shampoo numa farmácia, furtou algo pequeno, assim. O Ministério Público pode dar, tanto o Ministério Público quanto o juiz pode conceder uma remissão para isso. Mas para isso, tanto para remissão, para isso tem que ouvir o adolescente. O adolescente tem que concordar. O Ministério Público ou o juiz falar, eu estou te perdoando, adolescente. O adolescente tem que concordar com isso. Tá, eu aceito ser perdoado. O adolescente tem que concordar, tem que ouvir o adolescente. Também o adolescente vai falar, não, eu não quero ser perdoado e quero continuar com o processo para aprovar a minha inocência. Ele pode falar isso. Ele tem que concordar tanto com a remissão, tanto em casos que agrave, quanto em casos que atenue uma medida. O adolescente tem que concordar. Beleza? A questão deixa aberto podendo não ser aplicado. Por esse caso, o Jonas mandou aí. Drogas por si só não poderia necessariamente a imposição de medidas socioeducativas de internação do adolescente. O STJ falou isso em suma, né? Mas porém, a questão cobra
a letra de lei, né? Eu entendo esse caso aí que o Wallace falou, e a letra de lei fala que em infrações graves pode sim ser internado, em casos reiterados. Então, aqui cobra a questão. Talvez, se a questão perguntasse isso com base no STJ, aí poderia afirmar se pode sair. Mas como não colocou isso, está perguntando com base no ECA, então creio que por isso que a questão não foi por esse lado, Wallace. Aí, pela questão aqui, a primeira está errada, a segunda está certa. Terceiro, em nenhuma hipótese o período máximo de internação considerar 3 anos, devendo a medida ser compulsoriamente extinta quando Jonas completar 18 anos. Está errado. 18 anos não, ele tem que ser compulsória aos 21. Ele é liberado compulsoriamente aos 21. 4. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Sim, a internação sanção, 45 dias. Devendo a decisão ser fundamentada à base em indício suficiente de autoria e materialidade. Correto. Então, aqui o gabarito da questão é a letra B. Beleza? Alguma dúvida? Eu sei que essa questão é bem chatinha mesmo. Tem várias interpretações. Mas, com base no ECA, é isso que fala o ECA. Né? Então, a gente tem que levar em consideração o que fala a lei. E aí? 15 de 15, 14 de 15, 13. Foram aí 15 questões. Já deu 1h30 de live. Deixa eu fechar aqui a tela. Tá aí, David? Quer falar alguma coisa? Alguma dúvida, pessoal? Show de bola, muito bom. Cadê? Valeu, Bruno. É isso aí. Aí eu vou ver se essa semana ainda, ou na próxima, eu marco mais uma aula, ginásio ou qualquer outro tema, porque a nossa prova tá chegando, então é hora de intensificar os estudos. Dia 14 tá logo ali. É isso aí. Professor, Sim, pode falar. o material que você deu vai estar lá na descrição? Eu vou mandar lá no grupo da mentoria ou do para aprovar lá. Eu vou mandar lá. Beleza? Beleza. Gente, quer dar uma palavrinha aí para finalizar, gente? Galera, é isso aí. Semana aí vai ser uma semana intensa aí de aulas, questões. Vamos para cima, beleza? Continuar firme e forte aí na luta. Valeu, um abraço. Falou, gente. Tchau, tchau.